Hamlet, personagem da obra de Shakespeare, ele nos deixou uma frase que é a síntese das revoluções. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. A partir de Hamlet, começamos a viagem sobre as revoluções no pensamento. Então, hoje nós vamos aqui explorar a distinção entre lógica formal e lógica dialética, particularmente a lógica marxista. Não vamos adentrar ainda aos elementos que compõem a lógica marxista, mas fazer, a partir do contraponto da dialética com a lógica formal, um caminho que nos permita perceber as revoluções do pensamento. Como eu disse para vocês antes, a frase de Hamlet é uma síntese de revoluções que estão acontecendo com a emergência da modernidade. São revoluções do ponto de vista da economia, são revoluções do pensamento, da ciência, revoluções políticas. Então o mundo está num processo de transformação profunda. E os sistemas de pensamento vigentes até então também estão sendo questionados. Esse é o contexto em que emerge o pensamento hegeliano e a sua ideia de uma lógica que vai além da lógica formal. Muito bem, mas antes de avançar para essa discussão, vale ressaltar aqui a perspectiva a partir da qual nós vamos aqui hoje, brevemente, explorar essa ideia de lógica formal e o contraponto com a lógica dialética. Eu vou estar trabalhando com vocês a partir do texto Introdução à Lógica Marxista, do Novak, também o texto Dialética e Lógica, do Plekhanov, e Em Defesa do Marxismo, do Trotsky. Esses três textos compõem a fonte a partir da qual eu vou fazer essa breve reflexão aqui. Ora, o que é lógica? Comecemos por aí. Novak, ele diz o seguinte: a lógica é uma ciência. A lógica é a ciência dos processos de pensamento. Os lógicos investigam o processo de pensamento que se produz nas mentes humanas e formulam as leis, formas e inter-relações desses processos. Trotsky vai dizer o seguinte: a lógica dialética explora as leis do movimento no pensamento científico contemporâneo. Então, na angulação marxista, a lógica é uma ciência. Mas qual o sentido de ciência está subjacente a essa compreensão? O que o pensamento marxista e também o pensamento marxiano, o pensamento de Marx, querem dizer quando afirmam que a lógica é uma ciência? O que Hegel quer dizer quando ele vai na mesma direção? Qual o sentido de ciência aí? Muito bem, na sua obra Wissenschaft der Logik, Hegel nos apresenta o sentido de ciência para a lógica. Para a lógica assim como ele a formula. A ideia de ciência aqui é bem essa ideia que Hegel nos apresenta quando ele
ele fala de ciência nesse termo alemão Wissenschaft. Por quê? Porque essa expressão em alemão, ela amplia o sentido de ciência. Se o termo latino, ciência, nos permite compreender fundamentalmente processos ligados às ciências da natureza, às ciências físico, químico, biológicas, fundamentalmente, essa expressão em alemão, Wissenschaft, implica num sentido de ciência que compreende as ciências da natureza, mas também compreende como parte do processo de investigação da lógica as ciências do espírito, as ciências humanas e sociais, compreende o saber religioso, compreende o saber tradicional e, enfim, as diversas manifestações do saber ou dos saberes. Desse ponto de vista, a ciência da lógica, a lógica como Wissenschaft, implica um sentido muito amplo de ciência. Então, quando os marxistas fazem referência à lógica como ciência, ela tem um sentido muito mais amplo do que o reducionismo positivista de ciência, que compreende esse termo no sentido de leis eternas e imutáveis, derivadas de um determinado campo de ciência, que é o campo das ciências da natureza, o campo do conhecimento das ciências físico-matemáticas, enfim. O sentido de lógica aqui, para os marxistas, quando a compreendem como ciência, é muito mais amplo. Muito bem, feita essa pequena digressão importante, nós podemos então partir para o objeto mesmo dessa exposição de hoje. Ora, a lógica, ela compreende dois tipos. Por um lado, a lógica formal e, por outro, a lógica dialética. A lógica formal, grosso modo, ela se rege por leis que são consideradas fundamentais. E as leis são três. Essas três leis do pensamento, ou melhor dizendo, essas três leis da lógica formal, elas permitem compreender a correção do pensar, se o exercício do pensar, de fato, corresponde a um exercício de uma formulação plausível, de uma formulação que tem um sentido de verdade. São três as leis, portanto. A primeira lei é a lei da identidade. A lei da identidade, ela é sintetizada na seguinte formulação: A é igual a A. A vai ser sempre igual a A. Ou seja, um ser é sempre igual a ele mesmo. Essa é a primeira lei. A segunda lei da lógica formal é a lei da não contradição. A lei da não contradição é a primeira lei formulada por outros termos, que diz o seguinte: A não pode ser não A. Um ser não pode ser um outro ser. É a lei da não contradição. A terceira lei é a lei do terceiro excluído, que diz que duas proposições completamente distintas, elas não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. Por exemplo, A é B ou A é não B. Nesse sentido, um ser não pode ser, por um lado, X e por outro, Y. Ao mesmo tempo, isso não é possível. Essa é a lei do terceiro excluído. Muito bem, pessoal. Recentemente eu escrevi um artigo que foi publicado na revista Movimento, que saiu agora
o volume número 16, né, que vocês podem encontrar no portal da revista Movimento, e lá eu escrevo um artigo sobre a lógica e a Amazônia. E a ideia, o debate é mais ou menos esse, com os limites da lógica formal. Porque a lógica formal, ao fim e ao cabo, né, ela parte da compreensão de que os processos da natureza, os processos da vida social se regem pela identidade, se regem por um conjunto, por uma dinâmica que é eterna, né? Então, no artigo que eu escrevi, para dar um exemplo, a Amazônia, nos discursos oficiais, nos discursos oficializantes, nos discursos que a inventam desde da chegada do europeu colonizador, a Amazônia ela aparece como uma coisa homogênea. E parece que é eterna essa imagem da Amazônia como uma coisa homogênea. E na verdade, essa ideia comporta equívocos enormes. Se por um lado é possível assinalar uma determinada espacialidade no continente latino-americano como a Amazônia, só isso não é suficiente para falar dessa espacialidade. Por quê? Porque essa espacialidade ela é multideterminada. Ela tem uma história geológica que compreende uma formação geológica também muito específica. Ela compreende um conjunto múltiplo, diverso da sua flora e fauna, e compreende uma sociodiversidade fabulosa. Então, quando você diz Amazônia, você apreende numa formulação homogeneizante o que é múltiplo, o que é diverso, o que é dinâmico, o que não está estático, que não é imutável. Então, quando eu formulo essa discussão, na verdade eu já estou olhando para os limites da lógica formal, porque ela compreende limites muito grandes. O Plejánov, ele nos aponta o seguinte sobre esses limites. É que um corpo em movimento está em um local ao mesmo tempo em que não está lá. Nós só podemos considerá-lo, de acordo com a sentença, sim é não e não é sim. Ou seja, a ideia de movimento é fundamental para nós compreendermos os limites das leis que formam o sistema da lógica formal. Por quê? Porque os fenômenos na natureza e os fenômenos da vida social não são eternos, não são imutáveis, não são estáticos, não são regidos por uma identidade imutável. Então, se eu penso um corpo em movimento, esse corpo num determinado, se é possível falar de uma identidade para ele, é uma identidade num determinado momento, mas como ele está em movimento, ele já é uma outra coisa no momento seguinte. Se eu penso, diz Plejánov, se eu penso o movimento, a abolição do movimento, se eu penso a natureza como estática, o ser como algo eterno, então esse ser não existe. Porque o elemento constitutivo da natureza e da vida em sociedade, e o elemento fundamental que constitui as ideias, o pensar, implica a existência do movimento, implica a existência de uma contradição que coloca natureza, sociedade e ideias em constante movimento, que coloca a história em movimento. Bem, dito de um outro modo, como Trotsky, ele diz o seguinte: o axioma da lógica formal A é igual a A aparece, por um lado, como o ponto de partida de todo o nosso conhecimento.
E por outro lado, ele é o ponto de partida de todos os nossos erros. Por quê? Se por um lado a lógica formal nos permite princípios para pensar no plano de experimentos formalistas a correção do pensamento, e isso é importante para nós rompermos com uma perspectiva não racional de pensar a nossa existência. Se isso é verdadeiro, se isso é importante para pensarmos corretamente, por outro lado, essa mesma ideia de A é igual a A, ela é fonte de erro. Se eu a tomo como uma verdade absoluta. Por quê? Por aquilo que o Plejánov explorou antes, né? A ideia de que a natureza está em movimento. Aquela ideia que a gente já viu, que todos nós alguma vez ouvimos em relação a Heráclito, de que não é possível a uma pessoa entrar no mesmo rio duas vezes, porque esse rio nunca é o mesmo, suas águas nunca são as mesmas. E aqui, na Fenomenologia do Espírito, obra de Hegel, nós vamos encontrar uma discussão sobre esses limites da lógica formal, né? Está aqui na Fenomenologia, no prefácio. Hegel, numa metáfora muito bela, nos diz o seguinte: o botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta, do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso seraí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. E é essa igualdade e é essa necessidade que constitui unicamente a vida do todo. Hegel, no prefácio à Fenomenologia do Espírito, ele nos chama a atenção para momentos distintos da totalidade do ser orgânico e que colocam em xeque e que fazem um contraponto revolucionário com as leis da lógica formal, com a absolutização da identidade do ser, porque esse ser está em movimento. Ora, é verdade que o botão ele é um momento singular, né? E eu posso falar do ser orgânico como botão e aí localizar a identidade dele como botão. Mas no momento seguinte, ele se transforma em flor. A flor é uma refutação, é uma negação do momento anterior do ser orgânico. A flor é uma refutação do botão, é um ir além do botão. Mas o movimento não se esgota na flor, a flor se transforma em fruto. E o fruto é uma negação da flor. Mas ao fim e ao cabo, o movimento inteiro do ser orgânico se compreende então, diz o Hegel, por momentos que são incompatíveis entre si, mas ao mesmo tempo estão dialeticamente interrelacionados. O fato de o botão, melhor dizendo, o fato de a flor ser distinta do botão, ser uma refutação do botão, um ir além do botão, significa, em Hegel, que o botão foi suprassumido. E aqui nós entramos num termo muito caro para a filosofia hegeliana e de difícil tradução para a língua portuguesa, que é a ideia em Hegel de Aufhebung. Aufhebung foi apressadamente traduzida, vocês vão encontrar isso em vários livros que traduzem assim, como
superação. Né? Algumas traduções vão dizer então que a flor superou o botão, que o fruto superou a flor, né? Que a burguesia, a classe burguesa superou as estruturas socioeconômica e política das classes do mundo feudal. Né? Essa ideia de superação é muito limitada para compreendermos o sentido de ir além. Né? Porque, voltando para a metáfora hegeliana, a flor que superou, que foi além do botão, ela o faz, mas o faz contendo também momentos do botão. Nesse sentido, existe uma tradução para Alf Ebel, que é supra-assunção. A ideia de supra-assumir, de que o botão ele já está contido na flor, embora a flor seja um outro ser distinto do botão, assim como no fruto. O grande problema da contemporaneidade é que, ao se pensar a vida social como estática, ela é pensada numa forma reacionária. Muito bem, pensando esse debate, então nós podemos avançar para dizer o seguinte: um dos grandes desafios do pensamento dialético, desde Hegel até os nossos dias, é se contrapor a essa perspectivas do pensar que pretendem reduzi-lo a essas formas que partem da premissa de que a natureza é imutável, que partem da premissa de que os fenômenos sociais eles são imutáveis. E isso tem desdobramentos ideológicos, se eu penso a vida em sociedade, que são profundamente reificadores do modo como a nossa existência é realizada. Por exemplo, a ideia de que o capitalismo é eterno. Essa é uma perspectiva vulgarizada, irracional e anticientífica. É uma vulgarização do princípio da identidade como imutável. É acreditar que A é igual a A e vai ser sempre assim. O Trotsky dá um exemplo interessante disso. Ele diz: olha, se um indivíduo for escrever num quadro, em sala de aula, A é igual a A, A já não é igual a A, porque ao escrever, alguma coisa saiu diferente no momento em que você escreveu. O dólar, o valor do dólar hoje, no século XXI, é muito diferente do valor do dólar da década de 20, diz o Trotsky. Karl Marx, na obra O Capital, ele aponta o seguinte, que para que o dinheiro, na sua forma ouro, ele é o momento que permite que mercadorias distintas, com quantidades distintas de força de trabalho e, portanto, de valor, possam ser sintetizadas numa determinada quantidade de valores, que aí permite o intercâmbio entre mercadorias diferentes. O ouro, o dinheiro na sua forma ouro, seria o equivalente desses valores das distintas mercadorias. Mas tem um problema.
A moeda ouro que circula, se simbolicamente ela expressa o valor de uma determinada mercadoria, mas num dado momento ela vai circulando, ela vai se desgastando, e aí, embora simbolicamente o ouro possa estar expresso em 1 libra, simbolicamente aquela moeda de ouro pode corresponder a 1 libra, é possível que algumas gramas de ouro tenham se perdido naquela moeda. E aí, né, o ser é uma outra coisa. Vejam, do ponto de vista das relações econômicas, inclusive, nada é estático, né? Nada é eterno, nada é imutável. E daí a gente só pode compreender a dinâmica da vida social e a dinâmica da natureza e a dinâmica das ideias se nós partirmos de uma perspectiva que se coloque numa disposição crítica em relação à vigência de identidades eternas como elemento que dinamiza a nossa existência. Então, mas esse debate eu vou continuar no próximo vídeo, quando nós vamos continuar discutindo essa pegada da lógica, mas agora exclusivamente pensando os elementos que compõem a lógica hegeliana e como isso vai se desdobrar numa lógica marxista, como isso vai se desdobrar no materialismo histórico e dialético. Mas como a ideia não é explorar exaustivamente essas coisas, apenas fazer sobrevoos, fazer a coruja de Minerva voar de forma breve sobre esses diferentes momentos da formação do pensamento marxiano e marxista, então eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente continua essa viagem.